Bom dia, gente linda, beijo do Barba, bênção de Cristo. Papo reto de hoje é uma conversa a respeito dos projetos de vida. E eu tenho absoluta certeza que você que está do outro lado, assim como eu, teve projetos de vida, tem projetos de vida para o futuro. E esses projetos devem ser projetos de excelência, né? A gente idealiza, a gente imagina que esses projetos vão ser concluídos e que a gente vai chegar até o final com um projeto bem sucedido. E eu queria falar hoje sobre as marcas de um projeto de vida de excelência. Há um personagem bíblico chamado Neemias. Quando você quiser, você pesquisa, e quando você puder, você pesquisa na Bíblia. É um livro de Neemias, e Neemias é um personagem, evidentemente, o personagem principal. A história de Neemias é interessante porque o tempo de Neemias é um tempo onde Israel tinha sido derrotado numa batalha contra o Império Assírio. E o Império Assírio entrou em Israel, dominou Israel, sitiou Jerusalém, acabou com Jerusalém, destruiu Jerusalém. Uma parte dos judeus, aquela parte que eles consideravam pessoas que poderiam ser aproveitadas no Império Assírio, nas cidades assírias, eles levaram com eles para o exílio, e a outra parte ficou lá em Israel, ficou largada, ficou jogada em Israel, numa terra destruída, numa terra assolada, numa terra absolutamente sem futuro e sem perspectiva. Neemias, por um acaso, foi um daqueles que foi levado pelo Império Assírio. E onde é que Neemias foi cair? Neemias foi cair nas graças do rei e foi servir no palácio. E foi servir como copeiro. Hoje a galera chama aí de Masterchef, né? Neemias era lá o Masterchef do palácio, o Masterchef do rei. Então ele era aquele que servia a mesa, o rei servia o vinho, servia comida e tal, e era alguém que era muito considerado pelo rei por conta disso. O texto bíblico diz que estava tudo muito bem, cara, tudo bacana assim na vida de Neemias, né? Neemias se livrou de uma terra assolada, estava numa terra estranha. Tudo bem que ele era servo, mas ele pelo menos tinha ali o que comer, ele tinha onde dormir, caminha fofa, né? Tinha lá a sua televisãozinha HD, seu canal por assinatura, certo? Tinha um certo conforto, uma zona de conforto lá, né? E ainda gozava da simpatia do rei, que é mais o quê? Vivia bem, vivia de boa lá. Aí, cara, acontece uma coisa que é muito interessante. Ele recebe a visita de um judeu, de um irmão dele, né? Anani, e ele pergunta para Anani: vem cá, Anani, como é que estão lá os nossos irmãos que ficaram lá em Israel? Aí Anani diz para ele o seguinte: olha, o pessoal restante que não foi levado para o exílio se acha lá na província, eles estão em grande miséria, desprezo, os muros de Jerusalém foram derrubados, as portas queimadas. Cara, quando Neemias escutou isso, deu um estalo no coração de Neemias. Assim, desestabilizou emocionalmente Neemias. Neemias se sensibilizou com aquela questão, que não era dele exatamente, porque ele estava de boa lá, mas se sensibilizou com aquilo. A Bíblia diz que ele se sentou, chorou, lamentou, ficou jejuando e orando a Deus por muitos dias. Ele que estava felizão, de boa, contente, na boa, de repente o coração ficou entristecido, o coração ficou machucado. E aí eu pergunto, por quê? Primeira marca de um projeto de vida de excelência: sensibilidade, empatia. É preciso que você entenda que os teus projetos de vida precisam ter a motivação certa. E a motivação certa é o outro, é servir ao outro, é ser útil à vida do outro, né? Quando você pensa num projeto profissional, um médico, um advogado, um psicólogo, um engenheiro, um arquiteto, seja você quem for, quando você vai pensar na sua carreira, você não pode pensar especificamente no dinheiro que você vai ganhar. Você tem que pensar na casa que você vai construir, e aquilo ali é sonho de uma família. Você tem que pensar, por exemplo, como psicólogo, você tem que pensar no sofrimento do outro, quanto você vai ser capaz de, utilizando suas técnicas, tirar o outro daquele lugar de sofrimento, de dor.
Quando você está pensando na medicina, você tem que pensar em como você vai utilizando suas técnicas, você pode salvar ali uma vida. Portanto, é o outro que está em primeiro lugar, é a sensibilidade. Sabe o que eu percebo hoje? É que as pessoas são insensíveis, elas são movidas por várias coisas, mas não pelo outro, são movidas pelos seus próprios interesses, seus próprios desejos, suas próprias ambições, e não se interessam pelo outro. Cara, Neemias está lá na zona de conforto. Você pode estar na tua zona de conforto hoje, mas o teu projeto de vida tem que estar lançado sobre a utilidade e o serviço que você vai ter dentro da sociedade e exatamente para o outro, para a vida alheia. É tirar o outro de uma condição que está, uma condição de tristeza, uma condição de miséria e colocá-lo numa condição melhor. É produzir um salto de qualidade na vida do outro. Sensibilidade é a primeira marca e é exatamente o que Neemias tem. E aí, a Bíblia diz que Neemias, quando estava orando, orando a Deus, falando com Deus, Neemias faz um tipo de oração que é difícil ouvir hoje. Normalmente, quando as pessoas oram, vão falar com Deus lá, aí colocam, aí dizer assim, vamos orar pelo fulano de tal, vamos lá orar pelaquela pessoa. Senhor, toma conta ali, porque aquela pessoa é muito pecadora, ela está em pecado, ela está fazendo isso, ela está fazendo aquilo, ela não está bem contigo, ela está longe de ti, aproxima, não sei o que. Aí Neemias faz a seguinte oração, faz uma oração de confissão pelos pecados dos filhos de Israel, e ele diz assim, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Sabe qual é a segunda marca de um projeto de vida de excelência para mim? É integridade. E integridade é o seguinte, integridade é você não se colocar num patamar superior aos outros, mas você se colocar no mesmo nível de todo mundo. Tá todo mundo no mesmo bolo. O que eu ouço por aí é muita gente falando, muitas mensagens, muita gente reivindicando para si o direito de estar num patamar superior, num nível espiritual superior, numa condição melhor do que qualquer outro. E aí, gente, estamos todos debaixo do mesmo pecado, estamos todos caídos na mesma desgraça e precisamos todos da mesma compaixão de Deus. Está todo mundo no mesmo barco. Vamos parar com essa de achar que tem gente que está numa situação melhor. Neemias até podia dizer o seguinte, não, eu estou indo lá para ajudar os meus irmãos que são pecadores, eles que estão nessa condição, bem feito, mereceram mesmo passar por isso. Neemias não, estou junto com eles, eu também pequei, eu também errei, se eu estou numa condição melhor é por conta das circunstâncias da vida, mas a gente está no mesmo nível, nós somos seres com a mesma humanidade, nós temos as mesmas necessidades, nós estamos no mesmo barco. Portanto, marca de um projeto de vida de excelência tem que incluir integridade. Você não pode querer ser o que não é, não pode querer parecer o que você não é, você não pode querer ter o que você não tem, ou o que você não pode ter. Então seja quem você é, cara, seja limpo, seja claro, seja cristalino. Isso é integridade. A terceira marca, e aí Neemias faz essa oração, aí Neemias cai nas graças do rei, o rei dá uma olhada para ele e fala assim, cara, tô te achando meio triste, tô te achando meio esquisito, meio ensimesmado, meio encabrunhado aí, o que houve, Neemias? Aí Neemias conta para o rei, sabe o que é, rei? Eu estou triste porque os meus irmãos, os meus compatriotas estão lá em Jerusalém, está tudo destruído e tal, e eu queria muito ajudar eles, eu queria muito... E aí o rei, cara, tá, quanto tempo você precisa? Aí Neemias diz lá um tempo e tal, olha, o rei libera Neemias para ir a Jerusalém para construir os muros, para reconstruir os muros que tinham sido destruídos da cidade de Jerusalém, dá cartas para ele, cartas para que ele pudesse atravessar as terras e as províncias, e em cada lugar onde ele fosse atravessar, ele apresentasse uma carta do rei, dizendo, estou indo a mando do rei, estou indo sob a autorização do rei. Então Neemias tinha passagem garantida por tudo que era lugar, Então, Neemias tinha essa possibilidade. Agora, veja, Neemias tinha a terceira marca, que eu acho que é uma marca de um projeto de excelência, um projeto de vida de excelência, que é o conhecimento. Neemias conhecia a vontade de Deus, Neemias conhecia o coração do rei, a que ele servia, Neemias conhecia seu próprio coração,
Então, o conhecimento é fundamental. Não é só o conhecimento técnico, mas é o conhecimento das pessoas que estão ao teu redor, é o conhecimento da realidade. Gente, tem gente que está lesada. Tem gente que está vivendo aí, parece que a gente está hoje numa terra de zumbis. As pessoas vão reproduzindo, vão fazendo as mesmas coisas, vão entrando num ciclo de repetição, né? Até mesmo nas igrejas, as pregações, sabe? Eu tenho notado as pregações muito parecidas, a performance no púlpito e no culto, performance muito parecida, parece que o púlpito virou lá um palco de stand-up e os pregadores viraram comediantes. Então todos utilizando a mesma estratégia de domínio e tal, de domínio de massa. E eu fico aqui pensando, gente, o que é isso? A gente está precisando de conhecimento, mas é um outro tipo de conhecimento. É um conhecimento de Deus, é um conhecimento das pessoas. Vem cá, é poder chegar perto da pessoa, como é que você está e tal, e conversar, e dialogar, e interagir, e entrar no mundo do nosso irmão, do nosso amigo, do nosso colega. Entrar no universo dele, entrar nas causas dele, nas dificuldades dele. Não fica lá uma distância imensa, uma galera num nível e outra galera em outro nível. E se sustenta isso. Não pode ser um projeto de vida vitorioso. Isso não pode ser um projeto de vida vitorioso. Não diante de Deus. Não diante de Deus. E aí, então a terceira marca é o conhecimento. E a quarta marca, gente, não podia faltar. Não poderiam faltar as forças opositoras, né? E aí a quarta marca de um projeto de vida de excelência é você saber resistir às forças opositoras. Tinham dois caras, na época de Neemias, chamados Sambalate e Tobias. E aí diz que esses caras, quando Neemias conseguiu a carta, a autorização do rei para ir lá, os caras olharam para Neemias e falaram assim, o que tu vai fazer lá, cara? Tu tá maluco? Tu vai deixar uma função de copeiro do rei, tu vai deixar a tua casa, tu vai deixar a tua família, tu vai deixar esse conforto que você tem aqui no palácio para ir lá para aquela terra arrasada, no meio do nada, vai tentar construir o quê? Tu tá doido, tu não vai conseguir. Fala sério, tu não já viveu isso? Tu não já abraçou um projeto, uma causa, entrou com disposição, entrou com muito amor, aí sempre tem alguém para chegar para você e dizer o seguinte, não vai dar certo. Tá errado. Que isso? Tu vai deixar essa condição? Tu tá maluco? Você é louco? Você surtou? Mas é assim. E aí Sambalate e Tobias entraram nessa onda aí de fazer oposição. Mas adivinha? Você acha que Neemias aceitou as objeções de Sambalate e Tobias? Que nada, cara. Pegou as cartas do rei, meteu debaixo do braço e vambora, partiu para Jerusalém. Partiu para construir os muros. E aí no meio lá, quando eles estavam construindo os muros, quando eles estavam no meio, cada um pegando tijolo, a galera trazendo a massa, né? Um fazendo isso, o outro ajudando, e todo mundo ali naquela colaboração. Adivinha quem aparece? Sambalate e Tobias. Aí a Bíblia diz que Sambalate e Tobias apareceram e zombaram de Neemias e de todos aqueles que estavam juntos ali com ele, né? Zombaram assim, bobagem, vai construir muro para a cidade, vocês aí um grupinho de meia dúzia, vocês não vão fazer isso nunca. Aí zombaram, riram e tal. E aí Neemias soltou uma palavra, que é uma palavra, cara, que eu vou te falar um negócio. Essa é séria. Neemias, lá no capítulo 2, versículo 20, diz assim, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, quer dizer, você aí, Sambalate, Tobias, vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Tem gente que não tem parte, não tem direito e não tem memorial no teu projeto de vida. Tem gente que não tem parte, não tem direito, não tem memorial nos projetos de Deus para a tua vida. Tem gente que não enxerga ou não quer enxergar. Tem gente que não se dispõe ou não quer se dispor. Tem gente que não entende por ignorância. Tem gente que se omite. Tem gente que intervém. Tem gente que quer fazer com que você tire essa ideia da cabeça. Tem gente que quer fazer você recuar. Tem todo tipo de gente. Mas uma das marcas de alguém que tem um projeto de vida de excelência é saber resistir aos opositores. E não são poucos opositores.
Mas eu tenho a certeza de que os projetos de vida, os teus projetos de vida nessa manhã, serão projetos com essas marcas aqui, ó, integridade, sensibilidade, integridade, conhecimento e essa capacidade de resistir às forças opositoras. Que assim seja na tua vida, e eu tenho absoluta convicção de que se for assim, tu vai bem, cara. Bota Deus no centro, bota Deus no meio do negócio, Ele vai à frente, porque é Ele que vai mover teu coração, e aí tu vai conquistar o teu emprego, tu vai conquistar os teus espaços, os teus lugares, os teus sonhos, porque a motivação está certa. A motivação é servir ao outro. Não há outro sentido nessa vida que não seja servir ao outro. Beleza? Beijão do Barba, bênção de Cristo sobre a tua vida, e o papo é reto.